Bem-vindo ao canal Recanto das Histórias. Prepare-se para mais uma história emocionante, feita com todo carinho para você. Clara parou por um instante com a pá na mão e olhou para cima, onde o chefe a observava da escada. Clara, preciso que você tire a neve. Pode ser? Disse Bruno, com um tom gentil, mas firme. Eu pago hora extra. Não tenho mais ninguém para pedir isso agora. Tudo bem, assentiu ela. Claro que faço. Temos uma reunião importante hoje. Quero causar uma boa impressão, mostrar que está tudo em ordem por aqui, e não que estamos largados. Entendi, respondeu Clara, enquanto vestia o casaco grosso que normalmente era usado pelo zelador. Vou limpar tudo direitinho. O Gabriel vem com o senhor hoje ou ficou em casa? Vai vir mais tarde, depois da escola integral, suspirou Bruno. Ele e a Clarice não se entendem. E acho que a culpa é minha. Clara lançou um olhar triste ao chefe. Sentia uma compaixão genuína por aquele homem jovem e cansado. Mas logo se repreendeu com um sorriso irônico. Era engraçado pensar que uma simples faxineira se compadecia do homem que dirigia toda a empresa. Ela calçou as luvas enormes, pegou a pá e foi para o pátio começar a limpar a neve. No caminho, pensava em como Murilo reagiria àquela cena. Ele sempre a menosprezava por ter um trabalho sem qualificação, como dizia. Chamava a Clara de burra, de ignorante. Ela deu uma risada seca. Logo ela, que tinha sido quem escreveu a monografia dele. O próprio Murilo não teria conseguido escrever uma linha sozinho. Mas, por algum motivo, a burra da família era ela. Às vezes, se arrependia amargamente de ter se casado tão rápido. As lembranças a levaram de volta muitos anos atrás, ao dia em que entrou na universidade para cancelar a matrícula. Todos tentaram convencê-la a ficar. Era uma das melhores alunas do curso e faltava apenas um ano para concluir. Mas, naquela época, Clara estava enjoada de tudo, de economia, de finanças, das ideias vazias, da própria universidade. Ela e Murilo se conheceram no vestibular. Clara era uma aluna exemplar, com medalhas e prêmios. Murilo era o típico rapaz que só passava com a ajuda da mãe influente. Dona Regina, na época, tinha um alto cargo no departamento de educação e usava toda a sua influência para abrir portas para o filho. No início, Clara e Murilo eram apenas amigos. Conversavam, se viam em festas. Mas, no terceiro ano da faculdade, o rapaz mais bonito da turma decidiu, de repente, voltar toda a sua atenção para ela. No começo, vieram os olhares. Depois, os pedidos, para escrever trabalhos, ajudar nas provas. Clara sabia o que estava acontecendo, mas já estava completamente apaixonada. E então, a notícia caiu como uma bomba. Mãe, acho que tô grávida. Ela estava diante de Dona Maria, de cabeça baixa. O que eu faço agora? A senhora se sacrificou tanto para me ver formada. Não tem problema, filha, respondeu a mãe com doçura, a mesma mulher que passou a vida inteira como auxiliar de enfermagem. Você tranca a faculdade por um ano e depois volta. Não tá sozinha. Vamos dar um jeito. Vai ficar tudo bem. Mas ele não vai casar comigo, chorou Clara. Ele mesmo disse que ainda quer aproveitar a vida. E você já contou para ele? Perguntou Dona Maria, atenta. Não, mãe, nem precisa. Eu já sei o que ele vai dizer, disse Clara, em prantos. Ela ainda esperou mais 3 semanas. Lutava contra a náusea constante, até que criou coragem. Murilo já percebia que havia algo estranho, mas achava que era só cansaço. Chegou até a brincar, dizendo que daquele jeito, Clara logo ia conseguir se esconder atrás de um rodo. Tô grávida. 12 semanas, disse ela, olhando para ele como se sua vida inteira dependesse daquela reação. E o que eu tenho a ver com isso? Resmungou Murilo. Se quiser, pode não se envolver. Mas esse filho também é seu, respondeu Clara, com a voz falha. E eu lá sei se é mesmo meu? Rebateu ele, lançando um olhar frio. Vai querer dinheiro para abortar, é isso? Então vai procurar outro. Murilo bloqueou a passagem. Clara o empurrou para conseguir sair. Já sabia que não devia ter contado. Só tinha feito porque a mãe insistiu. Aposto que até a futura sogra já tá sabendo. Só pode estar querendo se aproveitar de mim, ironizou ele, com um sorriso repulsivo. E então, Clara desmaiou.
A briga chamou a atenção, e a chegada de uma ambulância na universidade virou assunto na cidade. Tentaram resolver por conta própria, mas depois de meia hora a enfermeira plantonista percebeu: Clara estava com hemorragia. A cada minuto, ela piorava. Chamaram a ambulância, e ela foi levada inconsciente ao hospital. Só acordou 2 semanas depois, na UTI. Durante esse tempo, teve até uma parada cardíaca. E após uma curetagem mal sucedida, desenvolveu um quadro de infecção generalizada. Dona Maria não saiu do lado da filha. Dona Maria cuidava da filha no próprio hospital onde trabalhava. E então, aconteceu o milagre. Os médicos conseguiram vencer tanto a infecção quanto a anemia severa provocada pelo quadro de toxemia. Quando Clara foi finalmente transferida para o quarto, todos os colegas passaram por lá para vê-la, menos uma pessoa, Murilo. Na verdade, ele estava furioso. Achava que, além de engravidar de propósito para obrigá-lo a casar, ela ainda o transformou num pária dentro da universidade. O caso havia se espalhado por todos os cantos, de calouros a professores, todos sabiam do escândalo. O antigo queridinho das garotas, sempre popular, agora era evitado. Colegas mudavam de lugar quando ele se sentava, o ignoravam nos corredores. Após 3 semanas desse boicote, Murilo foi procurar a mãe. E agora? O erro foi dela, e quem tá pagando sou eu. Reclamou. Faz alguma coisa para isso parar. Infelizmente, filho, só você pode resolver isso, respondeu Dona Regina, com um leve encolher de ombros. Por exemplo, casando com essa menina. Até me perguntaram como estou lidando com a perda do meu neto. Mas eu não vou casar, protestou ele. Paciência. Cada escolha tem um preço, respondeu a mãe. Você destruiu a própria reputação, agora trate de reconstruí-la. E se eu não fizer isso? Desafiou Murilo, apertando os olhos. Então não conte mais com meu apoio, disse Dona Regina. Você sabe que cada atitude tem consequências. Aquela garota quase morreu por causa da briga de vocês. Se fosse você, estaria ali no hospital todos os dias, pedindo perdão. Em resumo, ou assume o que fez e repara o dano casando com ela, ou se vira sozinho. Não vou ajudar, mas também não vou atrapalhar. Clara ainda passou mais algumas semanas internada. E agora, Murilo aparecia sempre, como uma sombra silenciosa. Ia ao hospital, pedia perdão, dizia palavras bonitas, jurava amor. Ela o perdoou. Preferiu acreditar que havia sinceridade. Era jovem, inexperiente, queria acreditar no sentimento dele. Casaram-se 1 ano depois, quando Murilo se formou. Clara nunca voltou para a universidade. Só de pensar em estudar, passava mal. As lembranças e a fraqueza física acabaram se transformando em uma depressão prolongada. Clara passava os dias em casa, escrevendo o trabalho de conclusão de Murilo e olhando para a parede. Nada mais lhe despertava interesse. O casamento foi simples. Naquela época, Clara já havia decidido que precisava voltar a trabalhar. Por ironia do destino, conseguiu uma vaga justamente na empresa dos seus sonhos, especializada em serviços terceirizados para grandes negócios, cuidando de cálculos e documentação. Ela, que um dia sonhou em entrar ali como economista, agora trabalhava naquele prédio bonito e moderno como faxineira. O que você pensa que tá fazendo? Gritou Murilo na época. Tá me envergonhando, virou faxineira. Custava terminar a faculdade? Eu não preciso de diploma, respondeu Clara com calma, mesmo tendo planos secretos de estudar à distância no futuro. O que me acalma hoje é a limpeza. Pelo menos tô ganhando algum dinheiro com isso. E eu? Como vou conseguir emprego com uma mulher faxineira? Vai manchar meu currículo. Como se fossem perguntar onde sua esposa trabalha, retrucou Clara, com um sorriso irônico. E mesmo que perguntem, pelo menos estou trabalhando. Não tô sentada te explorando. Qual o problema? Foi a primeira briga em que Clara saiu vitoriosa. Até Dona Regina ficou do lado dela. A sogra tinha insistido no casamento porque já tinha passado por algo parecido. Também foi abandonada grávida e teve que enfrentar tudo sozinha. Ao ver o próprio filho repetindo essa história, quis forçá-lo a agir como um homem de verdade. Murilo, envergonhado por ter uma esposa faxineira, se recusou a trabalhar na mesma empresa que Clara. Acabou indo para a concorrência, onde aos poucos foi construindo sua carreira. Mesmo assim,
continuava repassando grande parte do seu trabalho para Clara. Em casa, ela se envolvia com os desafios práticos da profissão, ainda que para o mundo continuasse sendo apenas a faxineira que nunca concluiu os estudos. Ficaram casados por quase 10 anos. Nos primeiros anos, Clara ainda sonhava em voltar a estudar. Guardava esse desejo em silêncio, com esperança. Mas então, sua mãe, que sempre carregou tudo nas costas, adoeceu gravemente com uma doença crônica. Com o avanço da doença, vieram cirurgias, tratamentos acessíveis mas ineficazes, e uma pensão por invalidez que mal cobria o básico. Clara, que foi criada sozinha pela mãe, gastava quase todo o salário para garantir a Dona Maria cuidados dignos e o tratamento necessário. A enfermidade, no entanto, parecia um buraco negro, sugando energia, dinheiro e esperança. Para alcançar a remissão, ou ao menos ter alguma chance, seria preciso um tratamento caríssimo. Clara tentou economizar, mas nunca conseguia juntar o suficiente. Recentemente, porém, ela havia recebido um aumento. Um ano antes, a empresa foi comprada por Bruno, um jovem empresário que havia perdido a esposa. Desde o início, ele tratou Clara com respeito, bem diferente do antigo dono, que ignorava as faxineiras e as via apenas como mão de obra barata. Bruno modernizou os equipamentos, comprou máquinas novas para a limpeza de carpetes e passou a pagar horas extras. Antes, durante o inverno, exigiam que limpassem tudo sem remuneração adicional. Era a ordem. Agora, Clara recebia bem por isso e aceitava com prazer as horas extras. Com o tempo, ela criou um laço especial com Gabriel, o filho de Bruno, um menino de 8 anos que ainda sofria com a perda da mãe e vivia sempre próximo ao pai. Quando Bruno se casou novamente com uma antiga conhecida, o garoto rejeitou completamente a nova esposa. As tentativas com babás também fracassaram. Clarice, a madrasta, não gostava de estranhos na casa e trouxe sua própria empregada. Sem opção, Bruno começou a levar o filho para o trabalho. E foi ali, de forma inesperada, que Gabriel fez amizade com Clara. Ela se lembrava bem da primeira vez que o viu. O menino estava num canto da sala do pai, desenhando concentrado. No papel, aparecia uma mulher, uma criança, uma casa, e no alto, uma figura com asas. "Essa é a minha mãe", explicou, de repente. "A gente morava junto. Agora ela é um anjo e me protege lá de cima." Foi o que meu pai disse. "Claro", respondeu Clara, com delicadeza. "Tá com fome? Posso pegar algo no refeitório? Posso ajudar você com esse aspirador grandão?" perguntou Gabriel, animado. "Eu e minha mãe limpávamos a casa juntos." "Claro que pode. Mas é melhor avisar seu pai que você tá comigo, tudo bem?" sugeriu Clara. Desde então, Bruno passou a confiar cada vez mais nela para cuidar de Gabriel. De vez em quando, até liberava um bônus extra, de forma discreta. Mas Clara cuidaria do menino de qualquer jeito, fazia por carinho, não por dinheiro. Tinha verdadeira pena dele. Naquele dia, saiu novamente para o pátio limpar a neve. Do alto, Gabriel acenava da janela do refeitório. Clara, querendo animá-lo, decidiu improvisar, juntou montes de neve e começou a moldar um enorme dragão. Sabia o quanto o menino adorava essas criaturas. O que ela não sabia era que, no mesmo momento, Bruno conduzia uma reunião importante no escritório. Os novos parceiros eram exigentes, e o futuro da empresa dependia daquele encontro. "Vamos direto ao ponto?", propôs Fernando, representante de um grande grupo empresarial. "Claro", respondeu Bruno, projetando a apresentação. Mas Fernando interrompeu. Levantou-se, foi até a janela e soltou uma risada. "Que maravilha! Seus funcionários têm tempo de sobra, hein?" disse, já filmando com o celular. "Olha só isso, uma zeladora fazendo escultura de neve no meio do expediente. É por isso que empresas quebram. Sinceramente, não sei se quero fechar negócio com alguém que permite esse tipo de coisa." Gravou o vídeo e guardou o celular, ainda rindo. Bruno engoliu a irritação em silêncio. Enquanto isso, Clara terminou o dragão e entrou no prédio. Ainda precisava limpar os andares superiores. Vestiu o uniforme, pegou o aspirador e subiu. Bruno, ao se despedir dos convidados, certo de que tinha perdido a negociação, desceu furioso até o pátio. Assim que viu o dragão, perdeu o controle, chutou a escultura e a destruiu completamente. Na mesma hora,
Gabriel saiu correndo do prédio, chorando. Pai, por quê? A Clara fez isso pra mim. Nem deu tempo de tirar uma foto. O menino tentava juntar os pedaços espalhados pela neve. Foi pra você? Murmurou Bruno, surpreso. Eu não quero ficar com a Clarice, pai. Por que você se casou com ela? A gente tava bem só nós dois. As pessoas não se casam só por estarem bem, filho, disse Bruno, tentando ser gentil. Eu amo a Clarice e quero estar com ela. Você também vai ter que aprender a conviver com ela. Todo mundo vai, disse Bruno. E chega desse assunto. Vamos pro meu escritório. Então você não amava a mamãe? Os olhos de Gabriel se encheram de lágrimas. Já deu, vai. Vamos pro escritório, interrompeu o pai, tentando encerrar o assunto. A Clarice agora vive com a gente pronto. Não dá para transformar isso numa guerra. Acho que você ainda vai gostar dela. Nunca! Gritou Gabriel, correndo. Você não vai me obrigar a viver com ela. Se insistir, eu fujo de casa. Bruno levou as mãos à cabeça. As brigas entre o filho e a esposa já o estavam esgotando. Mas sentia que não tinha escolha. Clarice não ajudava. Puxava tudo para o lado dela, insinuando que o menino era instável, até sugeriu colocá-lo no internato, dizendo que ele a assustava. Bruno fazia o possível para equilibrar os dois lados, mas suas forças estavam se esgotando. Enquanto isso, Fernando e os demais representantes do grupo empresarial já se encaminhavam para uma nova rodada de negociações, desta vez com a empresa concorrente, onde Murilo trabalhava. Enquanto esperavam a reunião começar, os visitantes, rindo, assistiam no celular a um vídeo. Espero que na sua empresa as pessoas saibam trabalhar de verdade, ironizou Fernando, acenando para Murilo. Olha isso. Foi na empresa rival. O que tem de tão engraçado aí? Perguntou Murilo, se aproximando. Ao olhar para a tela, congelou. Era Clara, empolgada, montando o dragão de neve. Seu coração gelou. Sentiu-se tomado pela vergonha. De novo ela tá me expondo, pensou, apavorado. O contador de visualizações do vídeo subia rapidamente, já se aproximava de 1000. Durante toda a tarde, aquela imagem não saiu da cabeça de Murilo. A raiva crescia. Alguns conhecidos já tinham mandado mensagens perguntando se aquela mulher do vídeo era mesmo Clara. O segredo que ele guardava há anos estava prestes a ruir. Murilo sempre mentiu sobre a ocupação da esposa. Dizia que ela era dona de casa, que fazia serviços de contabilidade remota. Mas agora, ali, estava a verdade escancarada. O colete laranja de faxineira, o casaco grosso e a pá fincada na neve diziam tudo. Naquela noite, Murilo estava à beira de explodir. Esperava Clara chegar com um prazer quase cruel, só para despejar nela toda a sua fúria. Ela chegou mais tarde que o habitual, exausta, sonhando com um banho quente. Os braços doíam, as pernas pesavam. Mas Murilo queria conversa. Estava pronto para atacar. Cansou de brincar de fazer boneco de neve? Gritou do corredor. Será que é pedir demais você não me envergonhar? Já te pedi 100 vezes para parar de me envergonhar. Mas você não se importa com a minha carreira. Gritou Murilo. E o que isso tem a ver agora? Retrucou Clara, exausta. Tem a ver que seu showzinho de escultura no meio do expediente já tá rodando na internet. Sabia que hoje, pelo menos umas 100 pessoas me perguntaram se minha esposa virou faxineira. Pois é, Clara. E o que você quer que eu faça? Respondeu ela, contida. Eu limpei o pátio porque o zelador faltou. E quis animar o filho do chefe. Você sabe, o Gabriel. Não me importa quem você quis agradar. Interrompeu ele, furioso. Você me fez passar vergonha na cidade inteira. Só falta pendurar uma faixa dizendo que é faxineira. E qual o problema com esse trabalho? Perguntou Clara, com calma. Qual o problema? Todos. Esbravejou ele. Por que você não terminou a faculdade como qualquer pessoa normal? Você era a melhor da turma. Agora é só uma faxineira de escritório. Não sente vergonha? Não. Respondeu ela, firme. E aliás, você mora com essa faxineira. E foi graças a ela que você defendeu aquele diploma. Que, surpresa, fui eu que escrevi. E todos aqueles relatórios, planilhas,
Apresentações que eu faço em casa depois do expediente, mesmo sem ser minha função? Não joga isso na minha cara. Gritou Murilo. Eu que tirei você da lama, te dei roupa, dignidade. Mas filha de auxiliar de enfermagem vai ser sempre isso aí, alguém que se contenta em se rebaixar. Você nunca vai estar no meu nível, Clara. Nunca. Ah, é? E onde você estaria agora se não tivesse se casado comigo? Rebateu ela. No canteiro de obras. Numa fábrica. Você não entende nada de economia. Lembra daquela reunião importante? Usava fone de ouvido para eu soprar as respostas. Quem conduziu a conversa fui eu. Chega de drama. Rosnou Murilo. É seu último aviso. Ou você larga esse emprego de faxineira, ou vamos nos divorciar. Já cansei de passar vergonha. E você ainda usa o meu sobrenome. Ah, então você é da elite agora, né? Disse Clara, com um sorriso cínico. Pois acho que vou dar uma volta. Tá insuportavelmente sufocante aqui dentro. Ela saiu, e do lado de fora, puxou o ar gelado com alívio. Clara fez de tudo para conter o choro. Seguiu caminhando, arrastando os pés pela neve suja e derretida. Também ali parecia não haver zelador. A calçada estava coberta. Enquanto andava, pensava que, em parte, Murilo tinha razão. Ela realmente deveria ter concluído os estudos, se não por ele, por si mesma. A verdade é que o salário de uma faxineira nunca seria suficiente para bancar o tratamento da mãe. Sem perceber, já estava diante do hospital. Uma onda de lembranças ruins veio com força. As paredes descascadas pintadas de verde, o cheiro de desinfetante, de sangue, de medo. O horário de visitas já tinha passado, mas Clara era conhecida ali desde os tempos em que Dona Maria ainda trabalhava no hospital. Ninguém a impediu de entrar. No posto de enfermagem, tia Rosa, antiga conhecida da família, se levantou ao vê-la. Tá tarde hoje, hein, Clarinha? Me atrasei no trabalho. Suspirou. Como ela tá hoje? Igual. Às vezes acorda, às vezes apaga de novo, disse a enfermeira com um gesto de desânimo. Ah! O médico deixou a receita com o que tem que comprar. Já pego para você. Posso entrar? Perguntou Clara, indo em direção ao quarto isolado. Dona Maria estava ali sozinha. O quarto era de isolamento, mas como estava vazio, os médicos haviam colocado a paciente mais grave ali para que ficasse mais confortável. Filha, sussurrou Dona Maria, não gasta seu tempo e sua força comigo. Não vai durar muito. Para com isso, mãe, respondeu Clara, tentando se manter firme. A gente vai encontrar o remédio certo. Você vai melhorar. Ela sempre fazia questão de manter um tom otimista com a mãe. Eu sei muito bem o que está acontecendo, suspirou Dona Maria. Vi muita gente assim na minha vida. Não gasta dinheiro comigo, ouviu? Compra uma jaqueta nova para você. Essa já tá no 5º inverno. Dá para aguentar mais um, respondeu Clara com firmeza. E você para com essa conversa? Olha, resolvi voltar a estudar no 2º semestre. À noite. Você ainda vai me ver com um diploma na mão. Já estava mais do que na hora, murmurou Dona Maria, emocionada. Você é tão inteligente. Então se cuida. Amanhã vou tentar vir mais cedo, prometeu Clara. E por favor, come direitinho. Tia Rosa disse que você tá fazendo birra de novo. E, que novidade! Sorriu fraco Dona Maria. Vai, filha. Vai tranquila. Não se preocupa comigo. Clara saiu do quarto e foi até a recepção pegar a receita com tia Rosa. Nenhuma novidade, os mesmos remédios caros de sempre. Os genéricos fornecidos pelo hospital público estavam acabando, e de qualquer forma, não faziam efeito em Dona Maria. Os que realmente ajudavam eram de marca, mais caros, e mesmo assim apenas estabilizavam o quadro, sem nenhuma melhora concreta. A única esperança era um medicamento novo, que o médico acreditava ter potencial, mas que não estava disponível pelo SUS. O preço era fora da realidade de Clara. Ela soltou um suspiro pesado. Depois da visita, voltou para casa. Murilo não estava, e nem parte das coisas dele. Clara bufou. Mais uma vez, era velha chantagem. Provavelmente estava na casa da mãe, reclamando da esposa ingrata. Ela encheu a banheira e ficou ali até a água esfriar. Depois, comeu algo simples e foi se deitar.
Na manhã seguinte, ligou para o marido. O telefone chamou várias vezes, mas ele não atendeu. Murilo claramente decidiu ignorá-la. Clara não quis alimentar briga. Simplesmente se arrumou e foi trabalhar. O marido, com seus dramas e queixas eternas, estava longe de ser sua principal preocupação. O escritório estava um caos. Um dos principais gerentes havia pedido demissão de surpresa, logo no dia em que deveria entregar um relatório essencial de um cliente estratégico. Bruno convocou uma reunião emergencial. Mas isso não bastava. Ninguém ali parecia dar conta da complexidade e do volume de tarefas que o projeto exigia. Enquanto limpava as prateleiras, Clara escutava os termos técnicos e compreendia tudo. Reconhecia conceitos, estratégias, e via que Bruno estava visivelmente perdido. De repente, ela se virou e falou em voz firme. Eu posso fazer esse relatório. Olha aí, Bruno, zombou alguém na sala. Temos uma economista disfarçada de faxineira. Mas Clara manteve o olhar firme, voltado apenas para o chefe. Você entende alguma coisa disso? Perguntou ele, curioso. Entendo. Fiz 3 anos de economia. E na prática, já fiz esse tipo de trabalho, só que de forma informal, para conhecidos. Acho que não vai se arrepender. Certo, murmurou Bruno, dando de ombros. Ele ainda se sentia culpado pelo que fez com o filho, e agora via ali, diante dele, a mesma mulher que tinha moldado o dragão na neve. Vá até a estação de trabalho. Tente deixar o relatório pronto até o fim do dia. Eu vou te passar os acessos. Clara foi até essa linha de apoio e trocou o uniforme por uma roupa comum. Agora, não se diferenciava de mais ninguém naquele escritório. Clara seguiu até a estação de trabalho ao lado de Bruno. Ele abriu os arquivos necessários, explicou exatamente o que era preciso, e à medida que ela começava a trabalhar, percebeu, a faxineira entendia mesmo do assunto. Durante o dia, Clara reorganizou toda a documentação dispersa, e no meio disso, encontrou um erro antigo deixado justamente pelo gerente que havia se demitido. Esse erro impedia que o balanço fechasse corretamente, e ninguém do setor havia notado. Os funcionários do escritório trocavam olhares desconfiados. Um deles, tomando coragem, foi até Clara e pediu que ela revisasse também os documentos dele. No fim do expediente, o relatório estava concluído e enviado ao cliente. Bruno respirou aliviado. Agora, era só esperar pela resposta, e torcer para que Clara não o decepcionasse. 3 horas depois, o telefone tocou. Bruno, eu não tô reconhecendo mais a sua empresa. Disse, animado, o cliente do outro lado da linha. Pela primeira vez em 3 anos, recebi um relatório no prazo, sem erro nenhum. Tá tudo tão organizado que eu tô impressionado. Mudaram o gerente. Sim, agora temos o nosso melhor profissional cuidando disso, respondeu Bruno, aliviado. Excelente notícia. Se continuar assim, nem vamos considerar outras empresas. Vamos fechar um contrato de longo prazo, 5 anos. Naquela noite, Clara chegou em casa e simplesmente desabou na cama. Estava completamente exausta. Murilo não apareceu, tampouco ligou, mas, naquele momento, isso era o de menos. Clara estava determinada a se firmar na nova função. E sabia que só havia uma forma de conseguir: trabalhar com perfeição, sem espaço para erros. Na manhã seguinte, Murilo tomava café em seu lugar favorito, perto do trabalho. 2 mesas adiante, sentaram-se 2 funcionários da empresa de Bruno. Ele os reconheceu e ficou atento. Qualquer informação poderia ser útil. Você acredita nisso? Disse um deles, empolgado. De faxineira a gerente. A Clara tá em período de teste. Mas olha, acho que ela supera qualquer um daqui. Vi ontem, respondeu o outro. Aquela mulher fechando o balanço com a maior facilidade. Comigo ela já ganhou. Não é uma mulher, é uma calculadora ambulante. Murilo saiu do café em silêncio e soltou um leve assobio. Pela primeira vez, percebeu, a esposa cansou de ser invisível. E agora, estava decidida a construir a própria carreira. Foi nesse instante que ele, finalmente, começou a entender o que tinha feito. Com uma funcionária como Clara, Bruno ganhava um verdadeiro trunfo nas mãos, e justo no momento em que a empresa enfrentava negociações decisivas. Perder aquele cliente agora não era uma opção. Naquela manhã, Clara teve um início de dia agitado.
Foi oficialmente promovida a gerente de contas em período de experiência. Quando viu o valor do salário no contrato, somado aos possíveis bônus, mal conseguia acreditar. Se tudo desse certo, teria como pagar o tratamento da mãe. Durante o dia, ela mergulhou nas pilhas de erros deixadas pelo antigo gerente. Descobriu que ele já vinha trabalhando de forma desleixada havia tempo, prejudicando não só os clientes, mas todo o setor. As falhas que Clara encontrou foram tantas e tão evidentes que derrubaram o sarcasmo e a desconfiança dos colegas. No fim do dia, ela já tinha sido convidada para um café com o grupo, e até incluída no chat informal da equipe. Depois do expediente, passou no hospital para contar as boas novas à mãe. Mas encontrou uma notícia devastadora. Dona Maria havia piorado e sido transferida para a UTI. Sob a neve que começava a cair, Clara voltou para casa com o coração apertado. Ao se aproximar da casa, viu as luzes acesas. Achou que talvez Murilo tivesse voltado. Abriu a porta, esperançosa. Mas assim que entrou, ouviu vozes. Não estava sozinho. E uma delas era feminina, e não era da sogra. Oi, Clara, disse ele da cozinha, com naturalidade. Recebemos visita? Recebemos não. Quem recebeu fui eu, corrigiu, em tom frio. E não é uma visita. É minha nova esposa, a Renata. Lavava as mãos tranquilamente enquanto continuava. Você não mora mais aqui. Vamos resolver o divórcio oficialmente. Como não temos filhos, é só ir direto ao cartório. Do que você tá falando? Clara encarou o marido, perplexa. O que você achava? Debochou ele. Que ia viver às minhas custas para sempre, criando uma vida confortável. Não, querida. Isso acabou. Amor, manda ela logo embora, disse a loira sentada à mesa, com desdém. A gente tem planos para hoje à noite. Claro, respondeu Murilo, apontando para a porta. Suas coisas estão aí. Tem meia hora para sair. E não volta mais. Por que você tá fazendo isso comigo? As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara. Eu te avisei, rebateu ele, seco. Era só sair daquele emprego ridículo. Você escolheu. Agora arque com as consequências. Clara foi até o quarto. Começou a juntar suas roupas numa mala grande. A amante a observava de perto, fazendo comentários ácidos sobre cada peça. Murilo, jogado no sofá, assistia a cena com um sorriso cínico. Clara fechou a mala e a arrastou até a porta, tentando pensar, em desespero, onde vou dormir essa noite? Na rua, Clara finalmente desabou. As forças a abandonaram de vez, e ela caiu em prantos. Sabia que estava literalmente sem teto. O apartamento da mãe ficava em um bairro afastado, no interior, e dali até o trabalho era inviável se deslocar todos os dias. Restava apenas uma última opção. Determinada, ela ajustou a alça da mala, esfregou um punhado de neve no rosto para disfarçar o choro e seguiu arrastando seus pertences na direção do escritório. Planejava passar a noite na salinha de materiais, entre vassouras e panos de chão. O segurança noturno, seu Mauro, a viu se aproximar pela porta de vidro do prédio e arregalou os olhos. Conhecia Clara bem. Todos no prédio gostavam dela. O que foi, Clara? Tá tudo bem? Perguntou, abrindo a porta com preocupação. Mais ou menos, respondeu, sem esconder o cansaço. Tô sem onde dormir hoje. Será que você pode me deixar ficar? Puxa vida. Mas ó, sem contar pra ninguém, hein? Pediu ele, depois de pensar um pouco. Claro. Prometo. Fico quietinha, nem vão notar que tô aqui, disse ela, quase aliviada. Só cuidado pra isso não dar problema pra nós dois, alertou ele. Clara subiu até o andar onde costumava trabalhar, mas a salinha de materiais estava trancada. Sem alternativas, deitou no sofá da sala de reuniões. Estava tão exausta que acabou adormecendo ali mesmo, depois de tomar um banho rápido na sala de higienização do pessoal da limpeza, um lugar onde só os funcionários técnicos tinham acesso. Nem percebeu quando amanheceu. Dormiu pesado, sem ouvir os alarmes do celular. O corpo, vencido pelo cansaço e pelo estresse, simplesmente desligou. Naquela mesma noite, na casa de Bruno, outra crise familiar estourava, como sempre, por motivo banal. Assim que ele chegou do trabalho, Clarice o recebeu de cara amarrada, dizendo que Gabriel parecia estar com febre.
Bruno correu até o quarto. O filho estava quente e suado. Deu o remédio e ficou ao lado dele, lendo uma história até o menino adormecer e o termômetro baixar. Depois, desceu até a sala. Isso tudo é culpa das suas ideias sem noção. Disparou Clarice. Ao invés de contratar uma babá de verdade, você deixa seu filho com uma desconhecida. Ela não é uma desconhecida. E para sua informação, Clara agora é gerente de contas da empresa, rebateu Bruno, tentando manter a calma. Ah, claro! Ironizou ela, com um olhar cortante. Subiu na carreira rapidinho, né? Aposto que usou o método mais antigo do mundo para isso. Vai ver, não é só o seu filho que está encantado por ela. Ah, então agora o papai também está envolvido? Ironizou Clarice. Daqui a pouco vai levar a faxineira para as reuniões com o cliente. Chega, Clarice, pediu Bruno, já irritado. Acontece que a Clara realmente entende do que faz. E faz muito bem, por sinal. Ótimo! Leva o zelador também da próxima vez, alfinetou ela com sarcasmo. Super inovador. Eu decido quem vai aonde. Explodiu Bruno. Chega de ficar aqui sentada falando o que não sabe. Tá vendo? Você já tá defendendo essa Clara. Disse ela, apontando o dedo. Primeiro, usa o filho para se aproximar, e agora já tá te influenciando. Essa mulher tá me incomodando de verdade. Ninguém tá defendendo ninguém. Só tô dizendo que suas acusações não têm nada a ver com a realidade, explicou Bruno, tentando manter o controle. Clara é uma excelente profissional. Excelente nos baldes e nos panos de chão. Rebateu Clarice, exaltada. Manda ela embora e arruma logo uma babá de verdade pro seu filho. Ou quer que eu continue aqui cuidando de criança? Já perdi minha hora do salão hoje. E você sabe que com a minha manicure tem que marcar com um mês de antecedência. Quer dizer que isso é mais importante que a saúde do meu filho? Perguntou Bruno, com frieza. Claro que não. Recuou ela, tentando se explicar. Só tô dizendo que eu me preocupo com Gabriel também. Aliás, vai ver, foram essas brincadeirinhas na neve com a sua gerente que deixaram ele doente. Ele não tem amigos da idade dele. E eu vivo atolado de trabalho. Nessa situação, a única alternativa que você vê é internato, né? Já disse isso 1000 vezes. Sim, internato. É o melhor para ele. Mais uma palavra e quem vai pro internato é você, cortou Bruno, sério. Quem decide sobre a criação do meu filho aqui sou eu. Ótimo. Então hoje eu durmo no quarto de hóspedes. Rebateu Clarice, subindo as escadas sem olhar para trás. Bruno praguejou baixinho. Estava esgotado com tantas brigas. Tinha acreditado que aquele segundo casamento seria um recomeço, um respiro, e o que conseguiu foi uma esposa amarga e um filho infeliz. Na manhã seguinte, após confirmar que Gabriel estava melhor, deixou um bilhete para Clarice pedindo que chamasse um médico. Ela, porém, ignorou o recado e saiu direto para seus compromissos. No escritório, ao passar pelo salão de reuniões, Bruno parou. Pela vidraça, viu Clara dormindo encolhida no sofá. Aproximou-se devagar, encostou de leve no ombro dela. Clara! Ela despertou assustada, arregalando os olhos. Ai, me desculpa, murmurou, envergonhada. Acabei pegando no sono. Achei que ia acordar antes de alguém chegar, mas perdi a hora. Mas, o que você está fazendo aqui no escritório? Por que resolveu dormir aqui? Aconteceu alguma coisa? Perguntou Bruno, lançando um olhar para a mala enorme encostada no canto. Foi despejada? Não, tá tudo certo, respondeu Clara, constrangida. Só não consigo ficar em casa por um tempo. Era difícil mentir, mas mais difícil ainda era dizer a verdade. Deixa pra lá. Eu entendo, às vezes a vida dá umas voltas, disse Bruno, num tom mais leve. Mas olha só, vou te adiantar uma parte do salário hoje. Usa pra alugar um lugar direitinho, tá bem? Só te peço que isso não se repita. Tudo bem, muito obrigada de verdade, respondeu Clara, com a voz embargada e os olhos marejando. Bruno apenas assentiu com a cabeça e foi até a máquina de café. Na volta, entregou um copo quente a ela. Clara sorriu com gratidão. Pensou que, com esse adiantamento, conseguiria finalmente comprar o remédio da mãe. E quanto a dormir, poderia passar a noite no hospital, na cadeira ao lado da cama ou,
se houvesse boa vontade da equipe, numa caminha improvisada na enfermaria. Naquele dia, Clara se dedicou ainda mais ao trabalho. Assim que terminou, foi até a casa da mãe, no bairro afastado, deixou suas coisas, passou na farmácia para comprar o medicamento prescrito e seguiu para o hospital. Dona Maria tinha sido transferida novamente para o quarto, o que resolvia a questão de onde passar a noite. Com a mesma naturalidade de sempre, Clara montou a cama dobrável ao lado da mãe, deitou-se e ficou ali, ouvindo o som tranquilo da respiração da mulher que mais amava no mundo. No dia seguinte, Bruno chegou cedo no escritório. Queria confirmar se Clara tinha mesmo cumprido o combinado. Ao não encontrá-la dormindo no prédio, sorriu aliviado. Queria acreditar que ela conseguiria dar um novo rumo à própria vida. Clara chegou pouco depois, direto do hospital. Mal tinha dormido. Sentou-se diante do computador e quase cochilou, mas se forçou a manter o foco. Por sorte, as tarefas do dia não eram muitas, e conseguiu concluir tudo antes do almoço. Já entediada, viu uma notificação surgir no celular. Era uma mensagem de um número desconhecido. É o Gabriel. Você pode me responder? Clara saiu até a área externa e ligou para o número. Oi, Gabriel. O que aconteceu? Do outro lado da linha, a voz do menino veio embargada. Tô me sentindo muito mal, disse ele, chorando. Tô com febre, minha garganta dói, e tô com enjoo. A Clarice disse que eu tô inventando e foi embora. Tô sozinho. Mas não quero ligar pro meu pai. Eles vivem brigando por minha causa. Meu Deus, Gabriel, você tá sozinho? Clara se alarmou. Não tem nenhum adulto aí? Não. Calma, eu vou ligar pro seu pai agora. Fica tranquilo, tá bom? Eu vou resolver isso. Não desligue, por favor, implorava Gabriel. Você pode vir? Você é boa, como a minha mãe era. Clara olhou para sua estação de trabalho, hesitou por um instante, mas logo pegou a bolsa, a jaqueta e saiu apressada. Bruno, que observava tudo da escada lateral, ficou surpreso ao vê-la deixar o escritório daquele jeito. Entrou na sala dos gerentes, confuso. Alguém sabe para onde foi a Clara? Perguntou. Ninguém sabe, respondeu um dos colegas. Ela recebeu uma ligação, levantou do nada e saiu correndo. Nem desligou o computador. Bruno sentou-se na mesa dela, verificou rapidamente as tarefas. Estavam todas em ordem. Depois se levantou e saiu da sala, já discando o número de Clara. Ninguém atendeu. Isso deixou ainda mais irritado. Na cabeça de Bruno, ela simplesmente não tinha o direito de sair assim, no meio do expediente. Começou a pensar seriamente em demiti-la. Se conseguisse, é claro, encontrar alguém à altura. Enquanto isso, Clara corria até a casa de Gabriel. O menino abriu a porta com dificuldade. Ela tocou sua testa. Ele estava em estado febril grave. Clara deu o remédio, mas a febre não baixava. Gabriel gemia fraco, deitado e sem forças. Tentou ligar para Bruno, mas ele estava com o telefone ocupado. Sem escolha, ela mesma chamou uma ambulância. O mais importante agora era estabilizar o menino. Ao mesmo tempo, Bruno tentava sem sucesso falar com Clarice e com o filho. A preocupação aumentava. Decidiu ir até em casa verificar o que estava acontecendo. Ao chegar, viu a ambulância estacionada na frente da casa. Apavorado, apressou o passo e entrou correndo. Estava pronto para discutir com Clarice, mas quem encontrou foi Clara, ao lado de Gabriel, ouvindo as orientações do paramédico. O que você está fazendo aqui? Disparou Bruno, furioso, depois que os socorristas foram embora. Fazendo o que ninguém mais quis fazer, cuidando do seu filho, respondeu Clara, com firmeza. E sua esposa? Por que ela não ficou com ele? O menino estava com quase 40 de febre. E já que estamos falando sério, tenho umas perguntas para você também. Você tá demitida, gritou Bruno. Não passou no período de experiência. Funcionária que sai do trabalho assim, sem avisar, tá fora. Isso é inadmissível. Tudo bem, respondeu Clara, com calma. Mas enquanto você não assume seu papel de pai, alguém precisa cuidar dele. E se não for você, vai ser eu. E por favor, fala mais baixo. Ele acabou de dormir. O remédio da ambulância parece ter ajudado, mas o que vocês tinham aqui em casa não deu conta da febre. E agora?
Você pretende continuar ignorando o que realmente importa? Mas, por que você saiu do trabalho daquele jeito? Perguntou Bruno, num tom mais calmo. Seu filho me mandou uma mensagem, disse Clara, mostrando o celular. Depois a gente se falou. Ele estava chorando. Me pediu, por favor, para não contar a você. Tava com medo de que você brigasse de novo com a madrasta. Eu prometi que não ia dizer nada, e vim direto para cá. Eu fui um idiota, murmurou Bruno, abaixando a cabeça. Achei que a Clarice fosse se importar de verdade com ele. Ela nem atende minhas ligações. Acho que cometi um erro. E não, Clara, claro que você não está demitida. Acho que ele está começando a melhorar, disse Clara, olhando na direção do quarto. Vamos dar uma olhada? E esquenta um pouco de leite, por favor. Algo quente vai ajudar. A Clarice deve ter leite na geladeira, suspirou Bruno. Mas quem está cuidando como mãe aqui é você, não ela. O menino se mexeu na cama, e os dois correram até lá. A testa já não estava tão quente, e os olhos pareciam mais vivos. Pai, você chegou? Eu e a tia Clara chamamos a ambulância. Eu estava me sentindo muito mal, murmurou ele, com voz fraca. Posso tomar alguma coisa quente? Claro. Vou esquentar um leite para você, disse Bruno, já se levantando. Fica com ele, Clara. Ela assentiu. Não tinha intenção de ir embora. Aquele menino precisava dela mais do que nunca. Quando Bruno voltou com a caneca de leite, encontrou Gabriel deitado, segurando a mão de Clara e contando algo baixinho. Ele tomou o leite com gosto e logo adormeceu novamente. O médico que veio era pediatra. O que ele disse? Pode ser algo mais sério, tipo uma infecção, perguntou Clara em voz baixa. Não faço ideia, respondeu Bruno, visivelmente incomodado. A Clarice disse que chamaria um médico ontem, mas depois não falou mais nada. Não veio médico nenhum, sussurrou Gabriel, de olhos fechados. Como assim? Eu pedi para ela chamar. Bruno ficou indignado. E você tá sem ir para a escola esse tempo todo? Pai, não briga com ela, por favor, pediu o menino. Eu não aguento mais ouvir essas coisas de internato. Então fica aqui com a Clara, combinado? Disse Bruno, se levantando. Eu só vou resolver isso. Prometo que é a última vez que vou levantar a voz. Tá bom, só não grita muito, minha cabeça ainda dói, pediu Gabriel, baixinho. Bruno assentiu e saiu do quarto, fechando a porta com cuidado. Ele não estava apenas irritado. Estava fora de si. Lá embaixo, Clarice entrou na casa como se nada tivesse acontecido, leve, sorridente, cheia de sacolas, exibindo as unhas recém-feitas e roupas novas. Se aproximou e tentou beijá-lo. Hoje meu dia foi incrível, dizia Clarice animada. Primeiro spa com as meninas, depois manicure, pedicure, e para fechar, jantar em um restaurante maravilhoso. E por que não atendeu o celular? Perguntou Bruno, tentando se controlar. Agora não precisa mais responder ligação? Ah, amor, tá com ciúmes? Não seja bobo, riu Clarice. Eu voltei para casa, não voltei? O que eu não entendo é ter que depender de outra pessoa, que largou tudo, para cuidar do meu filho, explodiu Bruno. Enquanto a irresponsável da madrasta dele estava rodando a cidade fazendo as unhas e comendo fora. Ontem ele estava melhor, eu achei que não precisava chamar ninguém, deu de ombros Clarice. Achei que seria exagero, vai que fosse só impressão. E hoje ele estava com 40 graus de febre. Foi a Clara quem chamou a ambulância. Se não fosse por ela, sabe-se lá o que teria acontecido. Ah, entendi. Sem a faxineira não dá, né? Debochou Clarice. Agora ela vai morar aqui também? Cuidar da casa, do filho, tudo ao mesmo tempo? Vai embora hoje mesmo, disse Bruno, firme. Não dá para confiar um filho a você. Vai para casa das suas amigas, do seu salão, sei lá. Amanhã eu entro com pedido de divórcio. Eu não aceito isso. Clarice se deu conta do que tinha feito. Me dá uma segunda chance, por favor. Você tá sendo cruel. Com saúde de criança não se brinca. Não tem segunda chance, cortou Bruno. Deixa as chaves da casa. Pode ficar com o carro, como compensação. E minhas coisas? Meus sapatos, minhas bolsas? Perguntou ela, desesperada.
Eu mando tudo por transportadora para a casa dos seus pais, disse ele, já indo em direção à porta. Você não pisa mais aqui. Já cedi demais. Eu não fiz nada demais. Foi essa Clara que envenenou sua cabeça. Olha para quem você tá dando ouvidos. Gritou Clarice. Mas ele não respondeu. Apenas abriu a porta, entregou as chaves e a empurrou delicadamente para fora. Em seguida, voltou em silêncio para o quarto do filho. Clara estava deitada ao lado de Gabriel, ambos dormindo abraçados. Bruno os cobriu com cuidado, apagou a luz e foi para seu quarto. Aquela noite já tinha lhe dado mais do que conseguia suportar. Na manhã seguinte, Gabriel acordou bem melhor. Estava na cozinha com Clara tomando café quando Bruno desceu para o café da manhã. O menino correu até ele e o abraçou com alegria. Bruno bagunçou os cabelos do filho com carinho e então se voltou para os dois. Tem uma coisa que eu não consegui contar ontem. A Clarice não mora mais aqui. Eu mandei ela embora. Até que enfim, comemorou Gabriel, mas logo ficou sem graça. Quer dizer, bom que ela não tá mais aqui. E por causa disso, temos uma questão a resolver, continuou Bruno, olhando para Clara. Eu queria te fazer uma proposta, um segundo trabalho. Você continua no escritório durante o dia, e à noite, cuida desse pequeno aqui, ajuda com lição, dá o jantar. Tia Clara, isso é muito legal. Aceita logo, exigiu Gabriel, animado. Isso quer dizer que eu vou ter que devolver o adiantamento? Perguntou ela, cautelosa. É que eu já gastei quase tudo. Ah, sim, você tinha alugado um lugar, né? Disse Bruno. Não, claro que não precisa devolver nada. Tá certo então. Clara não quis entrar em detalhes. Eu aceito. Mas você também não pode simplesmente se afastar, viu? Combinado. E já podemos parar com esse senhor e senhora, né? Vamos morar na mesma casa, sorriu Bruno. Onde estão suas coisas? No apartamento da minha mãe. Eu pego depois. Que nada. Vamos buscar agora mesmo. Hoje você fica em casa com o Gabriel, e se ele estiver melhor, amanhã pode voltar ao escritório. A propósito, é bom chamar um médico, lembrou Clara. Pode deixar. Liga você, que eu recebo aqui, disse Bruno, concordando. Durante o dia, Gabriel mostrou cada canto da casa para Clara, explicou como tudo funcionava e até abriu a porta do quarto da mãe, que estava trancado há mais de um ano. Na parede, um retrato grande de uma jovem mulher os observava com um sorriso triste. Clara ficou em casa alguns dias, até que Gabriel melhorou, ganhou mais autonomia e aceitou deixá-la voltar ao escritório. Quando retornou, foi recebida com surpresa e alegria pelos colegas, que confessaram que temiam que a empresa perdesse uma funcionária tão valiosa. Poucos dias depois, no estacionamento do prédio, Clara deu de cara com Murilo. Ele claramente estava esperando por ela. Sorriu, forçado, e puxou conversa com um ar estranho. E aí, se ajeitou direitinho? Fiquei sabendo que agora tá até de babá do chefe. Conseguiu juntar alguma coisa pro tratamento da tua mãezinha doente? Tá tudo certo, obrigada. Mas isso não é mais da sua conta, respondeu Clara, firme. E o divórcio? Já entrou com o pedido? Provocou ele. Já devia estar feito, né? Olha, vim aqui te fazer uma proposta de negócio, disse ele, sorrindo com cinismo. Posso conseguir o dinheiro pro tratamento da sua mãe, disse Murilo, com um sorriso cínico. Só preciso de um detalhe, uma coisinha simples, instalar umas câmeras no escritório do seu chefe. Na casa dele também. Só isso. E Dona Maria recebe o remédio na mesma semana. Eu dispenso suas propostas sujas, retrucou Clara, encarando com firmeza. Você acha que pode me comprar? Tá se fazendo de difícil. Se fosse a outra lá, a sua cópia baratinha com perna fina e rabo de cavalo, já teria topado. Do que você tá falando? Rebateu Clara, gelada. Eu já prometi pros caras. Eles estão esperando. Já até recebi adiantamento, gaguejou ele. Você mesma vivia dizendo que não tinha dinheiro pro tratamento da sua mãe. Agora vai recusar? Murilo, sai daqui antes que eu chame o segurança, respondeu ela, com desprezo. Entenda de uma vez, eu não tô à venda. Nem por pouco, nem por muito. Naquele dia, depois do expediente,
Clara passou na farmácia e comprou mais um remédio para a mãe com o pouco que ainda tinha. Levou ao hospital, mas quando o médico saiu do quarto, balançou a cabeça negativamente. Não faz mais efeito. Foi dinheiro jogado fora. E agora, Dr. Roberto? Perguntou Clara, com a voz embargada. Só um milagre, Clara. Respondeu ele com seriedade. Se você conseguir o valor do medicamento experimental, podemos tentar. Mas do jeito que ela tá agora, não adianta testar outras combinações. O corpo dela tá desistindo. Entendi. Vou tentar o dinheiro, murmurou ela, lutando contra as lágrimas. Saiu do hospital com um único pensamento martelando na cabeça. Será que eu devia ter aceitado a proposta do Murilo? Mas afastou a ideia e seguiu direto para casa, onde Gabriel a esperava cheio de ansiedade. Mais 2 semanas se passaram. Nenhuma boa notícia. A única melhora foi a de Gabriel, que voltou a frequentar a escola. Já Clara parecia definhar. Mal comia, mal conseguia se concentrar no trabalho. O peso do que vivia com a mãe a consumia. Uma noite, ao saber que Dona Maria havia entrado em coma, Clara desabou. Chorava tanto que Gabriel, ouvindo, veio abraçá-la para consolar. Pouco depois, Bruno apareceu também, preocupado. O que aconteceu? Dá para ver que tem algo errado. Conta para mim, por favor. Você nos deixou assustados. Minha mãe, murmurou Clara, soluçando. Ela tá morrendo. E o tratamento custa uma fortuna. Ela desabou no ombro de Bruno, que a abraçou forte. Quanto? Perguntou ele, com calma, olhando nos olhos dela. Não dá para continuar te vendo assim, prestes a desabar o tempo todo. É muito, suspirou Clara, a voz falhando. Muito mesmo, e eu não sei mais o que fazer. É esse o valor? Perguntou Bruno, quase com leveza. Acha mesmo que sua paz vale menos do que isso? Amanhã a gente vai lá e eu pago tudo. Clara mal conseguia acreditar. Pegou imediatamente o telefone e ligou. Doutor Roberto, amanhã o dinheiro estará na conta. Pode iniciar o tratamento completo, por favor. Fico feliz em ouvir isso, respondeu o médico, animado. Na manhã seguinte, o pagamento foi feito. Clara chorava, sorria, tremia entre medo, alívio e alegria. No meio desse turbilhão de emoções, Bruno parecia um pouco perdido. Mas ela olhou com firmeza e disse: Eu vou te honrar. Não vou te decepcionar. Nunca. Para com isso, sorriu ele. Você não me deve nada. Se eu soubesse da gravidade da situação da sua mãe, teria ajudado muito antes. Acho que você é o melhor chefe do mundo, disse ela, emocionada. 2 meses depois, Dona Maria recebia a alta. Estava em remissão. Bruno a ajudou com cuidado a entrar no carro, enquanto Clara levava uma mala cheia de coisas acumuladas no hospital. Filha, aonde a gente tá indo? Perguntou Dona Maria, um pouco desconfiada. Pra casa, mãe. Agora eu moro com o Bruno e o Gabriel, respondeu Clara com um sorriso. E você também vai morar com a gente. Temos consultas, fisioterapia, e eu não vou te deixar sozinha. E o Murilo? Vocês já se divorciaram? Quis saber a mãe. Já sim, respondeu Bruno, antes mesmo de Clara. E eu prometo que vou me casar com sua filha, completou ele. Mas queremos esperar até a senhora estar bem. Ótimo motivo para eu me recuperar logo, riu Dona Maria. Ah, e sua filha agora é minha substituta e chefe de setor, disse Bruno, orgulhoso. Ela merece. É brilhante. Gente, não falem assim de mim, como se eu nem estivesse aqui. Brincou Clara. E mesmo assim, mãe, eu ainda vou cursar a faculdade. Garantiu Clara. Dona Maria olhava para a filha com surpresa e orgulho. Onde estava aquela moça frágil, cansada, cheia de medo? Agora via diante de si uma mulher segura, decidida, radiante, uma verdadeira líder. No escritório, Clara também se destacava. Bruno confiava apenas nela para revisar contratos, fazer auditorias e participar das negociações mais delicadas. E ninguém duvidava, com a nova vice-líder, todos ganhavam. Com Clara no comando, os salários aumentaram e vários processos foram otimizados. Ela ganhou o respeito de todos, exceto dos concorrentes.
Não demorou para que a principal empresa rival de Bruno decretasse falência. Logo, uma enxurrada de currículos começou a chegar, com candidatos de todos os níveis. A responsável pelas contratações era Clara, já que agora quem cuidava de Gabriel era Dona Maria, liberando a filha para crescer profissionalmente. Foi durante uma triagem de currículos que a porta se abriu. Clara ergueu os olhos e viu Murilo. Ele entrou meio hesitante, tentando parecer seguro, mas o esforço só tornava a cena mais constrangedora. Oi, disse ele, forçando um sorriso. Vim ver se tem alguma vaga. Com a má fama da antiga empresa, tá difícil achar emprego. Murilo, aqui não tem vaga nenhuma para você, respondeu Clara, sem levantar a voz. Você fez suas escolhas. Agora precisa arcar com as consequências. Eu nem tenho o que comer direito. Minha mãe cortou tudo quando soube do divórcio, murmurou ele. Será que nem como estagiário? Eu sei que você não vale nada nessa área, respondeu ela, sarcástica. Mas olha, temos uma vaga de zelador. Precisa limpar o pátio, tirar neve no inverno, varrer folhas no outono e montar bonecos de neve para as crianças dos funcionários. Tá bom, eu topo, resmungou Murilo. Na manhã seguinte, Clara tomava um café e observava, pela janela, o ex-marido varrendo o pátio com energia forçada. Ela sorriu, entendendo que ele havia caído na própria armadilha. Colocou a mão na barriga. Ainda era cedo, quase imperceptível, mas o segredo que guardava era real, e naquele dia, ela contaria a Bruno. Afinal, logo entraria em licença maternidade. Estava na hora de preparar sua substituta. Obrigado por acompanhar mais uma história aqui no Recanto das Histórias. Se gostou, deixe seu like. Para você é só um clique, mas para mim, significa muito.